Fala, galerinha do oitavo ano, dando continuidade aí na nossa aula passada sobre expressões algébricas ou então literais, ou então, se preferir, expressões e cálculo algébrico. Essa aula de hoje eu dediquei para a gente fazer resoluções de exercícios e, mais especificadamente, a gente começar a equacionar, no caso, esses cálculos usando apenas, no caso, termos algébricos, ou seja, expressões que contenham números e letras. Nessa primeira questão, ela fala o seguinte: em certa loja, um livro custa R$ 5 e um caderno custa Y reais. Qual é a expressão algébrica que representa o valor total pago por Caio ao comprar 5 livros e 8 cadernos? Então, veja bem, o livro, no caso aqui, ó, o livro custa X reais, certo? Então, Caio comprou quantos livros? Comprou, no caso, 5 livros. Então, seria o quê? 5 livros multiplicado por quem? Pelo preço que cada livro custa. Quanto que cada livro custa? Custa X reais. Então, você multiplica, no caso, 5 vezes X. E aí daria o preço desses livros que Caio comprou. Mas o Caio também comprou 8 cadernos. O Caio comprou 8 cadernos e cada caderno custa, no caso, Y reais. Então, ele comprou mais, no caso, 8 cadernos e cada caderno custa quanto? Y reais. Então, essa expressão, que eu também poderia escrever assim, sem esse sinal de multiplicação, né? Poderia ser escrita como 5x mais 8y. Esse valor dessa expressão algébrica significa o valor pago por Caio. Então, o Caio gastou nessa loja 5x mais 8y reais. Beleza? Bem simples. Essa questão número 2, ele fala o seguinte: em uma empresa trabalham H homens e M mulheres. Então, olha só, a quantidade de homens, no caso, ele representou por H, certo? A quantidade de homens que trabalham nessa empresa. A quantidade de mulheres, ele representou, no caso, por M, M mulheres. A primeira pergunta ele faz, ó: qual a expressão algébrica que vai representar? Então, qual é a expressão algébrica que vai representar? Por exemplo, o total de pessoas que trabalham nessa empresa. O total de pessoas que trabalham nessa empresa é a quantidade de homens mais a quantidade de mulheres, ou seja, H homens mais M mulheres. Então, isso daqui é o total de pessoas que trabalham nessa empresa. Aí ele pergunta, ó, a diferença entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Então, a diferença, no caso, vai ser H menos M. Então, H menos M mostra a diferença do total de homens em relação ao total de mulheres. Por último, ele pergunta a razão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa. Ou seja, a razão, sempre que vocês observarem essa palavra razão, em alguma questão matemática, razão significa divisão. Então, a divisão entre o número de homens e o número de mulheres que trabalham nessa empresa vai ser o quê? H dividido por M. Isso daqui seria a razão da quantidade de homens dividido pela quantidade de mulheres, beleza? Essa questão número 3, ele fala o seguinte: a área de um retângulo pode ser dada pelo produto das medidas de dois lados consecutivos, certo? Então, olha só, a área de um retângulo pode ser obtida dada pelo produto, no caso aqui, ó, das medidas de dois lados consecutivos. Ou seja, se eu tiver um retângulo aqui, então imagina que isso aqui é um retângulo que foi desenhado perfeito. Então, se no caso aqui for igual a 3 e aqui, por exemplo, igual a 2, a área total desse retângulo vai ser a multiplicação, falhou, vai ser a multiplicação de 3 vezes 2, que no caso aqui daria 6, beleza? A área de um retângulo, o que ele diz? Até aqui é exatamente isso que eu escrevi aqui. Aí ele pergunta, ó, qual é a expressão
algébrica que você pode escrever para representar a área da figura H, a figura a seguir. Então, veja bem, aqui eu tenho um y, então se eu subir aqui mais um pouquinho, eu vou ter o quê? Outro y. Se eu subir mais um pouquinho, eu vou ter o quê? Outro y. Então, essa parte aqui eu tenho o quê? 3y. Y mais y, 2y, com mais um y, no caso, 3y. Essa outra parte, no caso, eu tenho aqui, ó, um x, certo? No caso aqui, ó, outro x, e nesse outro caso aqui, outro x. Vindo aqui para essa imagem, eu multipliquei um lado multiplicado por outro. Então, aqui eu posso dizer, no caso, que tem 4x. Um x mais outro x, 2, com mais outro 3, com mais 8, 4. Então, essa área seria, no caso aqui, ó, a multiplicação de 4x, certo? Que multiplica, no caso, 3y. Então, olha só, x e y eu não sei o valor, mas se eu multiplicar 4 vezes 3, dá igual a 12. Então, eu posso escrever assim, ó, 12, certo? E depois eu multiplico x vezes y, que vai ser o quê? X, y. Então, a área dessa figura pode ser representada por essa expressão que está bem aqui, beleza? Olha só, a questão número 4, ele fala o seguinte, ó, suponha que um terreno tem a forma da figura aqui mostrada. Então, olha só, eles falam o seguinte, ó, suponha que um terreno tem a forma da figura aqui mostrada e suas medidas sejam representadas em unidades de comprimento, então pode ser metro, centímetro, quilômetros, e aí ele fala que essas unidades de comprimento é representado pelas letras x e y. Então, cada y e cada x desse daqui, ó, representa o quê? Unidades de comprimento. Os x são iguais e o y, no caso, são diferentes. Aí ele pergunta, qual é a expressão algébrica que representa o perímetro desse terreno? Lembrando que o perímetro, no caso, é o comprimento que envolve essa figura geométrica. Então, bastaria eu contar a quantidade de x mais a quantidade de y. Primeiramente, eu vou apagar essa parte que está bem aqui, certo? E aí a gente pode contar, ó, o perímetro seria, ó, x mais x, 2x, mais outro x, 3x, mais outro x, 4x, mais outro 5x. Então, eu posso dizer que é 5x, certo? Mais, no caso, a quantidade de y. Tem quantos y? 1, 2, 3. Então, seria 5x mais 3y. Então, isso daqui seria, no caso aqui, o perímetro dessa figura geométrica aqui representada. Beleza? Então, representamos isso daí por meio de uma expressão algébrica, ou então literal, certo? Nessa questão número 5, ele diz o seguinte, escreva a expressão algébrica que representa a área da figura a seguir. Essas duas figuras, no caso, ela é um retângulo, certo? A área de um retângulo, como eu havia dito na questão anterior, basta você multiplicar um lado pelo outro. Então, observando aqui, ó, esse triângulo em azul. Então, esse triângulo não, esse quadrado em azul, que no caso é um retângulo, bastaria eu multiplicar x vezes x. X vezes x é igual a x elevado ao quadrado. Agora, veja bem, ó, x mais x é igual a 2x. Olha só, eu tenho um x, ganhei outro x, fiquei com quanto? Com 2x. É diferente de x vezes x. Lembra de potenciação? Olha só, no caso aqui, ó, eu tenho duas bases iguais. Aqui eu tenho 1, que fica subentendido. Aqui também eu tenho outro 1. Então, x vezes x eu conservo a base e somo meus expoentes. 1 mais 1 é igual a 2. Então, x vezes x, no caso, vai dar x ao quadrado. Foi o que resultou. Eu multipliquei o comprimento pela largura, então x vezes x, x ao quadrado. E como é um quadrado, no caso, né, os lados vão ser todos iguais. Agora, já essa figura aqui, no caso, eu vou multiplicar o seu comprimento pela sua largura. Então, se eu multiplicar o comprimento pela sua largura, vai ser y, que multiplica quem?
multiplicar. Então, quando ele pede a expressão algébrica que representa a área da figura, vai ser quem? A área da figura azul, que é x ao quadrado, mais a área desse retângulo laranjado, que vai ser quem? Y vezes A. Então, a fórmula geométrica que representa, no caso, a área dessas duas figuras vai ser x ao quadrado mais y vezes A. Tranquilo? Passando para a minha sexta questão aqui, ó. Caio tinha X reais. Foi a uma loja de esporte e comprou 2 pares de tênis. Então ele foi lá numa loja, ele tinha X reais, comprou 2 pares de tênis. Cada par, no caso, custou Y reais. Qual a expressão algébrica pode representar a quantia que sobrou para Caio depois de comprar os pares de tênis? Então veja bem, o Caio, ele tinha no caso X reais, certo? Então ele foi lá, ó, e gastou. Se ele gastou, um sinal de negativo. Ele comprou 2 pares de tênis e cada par, olha só, cada par custou quanto? Y reais. Então eu vou multiplicar 2 vezes Y. Então, a expressão que representa, no caso, o gasto, no caso, que o Caio teve, foi o que? A quantidade de dinheiro que ele tinha, menos o preço de 2 pares de tênis. Então, a resposta fica x menos 2 vezes y, beleza? Então, essa aula de hoje que eu queria trazer para vocês era essas questões de expressões algébricas e como nós podemos formular um cálculo por meio de expressões literais, ou seja, por meio, né, de letras misturadas com números. Isso daí pode trazer uma informação muito importante quando trabalhamos com expressões com grande complexidade. Beleza, galerinha? Era isso que eu queria trazer. Muitíssimo obrigado e até a próxima.